E mais constrangedor para finalizar é o técnico alegar que perdeu o Pedro, que óbvio, um peso muito grande, e admitir que o time jogava em função dele. Mas, poxa, ele não consegue desenvolver uma maneira de jogar sem o centroavante para fazer um mísero gol no Peñarol. Realmente um desastre. Olha, daqui a pouco eu vou ouvir eu vou ouvir o Juca, sobretudo sobre o Tite, o trabalho do Tite, que ele conhece bem o Tite, mas deixa eu só passar a bola para o Arnaldo, para ele fazer os seus comentários, o seu paralelo até com outra eliminação, claro, também a do São Paulo. E a minha luz aqui apagou por hora. Mas fala aí, Arnaldo. Cortaram o cabelo do Arnaldo com a derrota? Como é que é? Scalp? Não, deu uma lavadinha. O Trajano falou da comparação ou das eliminações, e o Mauro ia falando e eu estava pensando, enquanto ele descrevia o calvário, os responsáveis do Flamengo, a entrevista do Tite, estava pensando nos paralelos com o São Paulo. O futebol é muito engraçado, né? Eu acho que talvez o maior álibi do Zubeldia seja o trabalho do Tite no Flamengo. Curiosamente, né? O São Paulo foi eliminado não pelo Peñarol. São Paulo foi eliminado pelo Botafogo. Qual a diferença? A diferença é que o Botafogo é melhor que o São Paulo, é muito mais caro que o São Paulo. Enquanto o Peñarol é mais barato que o Flamengo, é muito pior do que o Flamengo. Então essa já é uma diferença grande, né, nas eliminações. Outra diferença, a Libertadores do São Paulo foi boa, apesar da eliminação. Como o Mauro falou, a Libertadores do Flamengo foi muito ruim. O Zubeldia, ele saiu da Libertadores invicto. Foi eliminado, mas desde que assumiu, em 8 partidas, não perdeu. 8 partidas, não é pouco não na Libertadores. 8 partidas e saiu com a melhor defesa do torneio. Então, o trabalho do Zubeldia do São Paulo da Libertadores não foi exatamente ruim. E eu ainda nem comecei a comparar São Paulo e Flamengo, que são coisas diferentes hoje. A única coisa em comum de São Paulo e Flamengo foi o ano passado, quando o São Paulo venceu a Copa do Brasil. A gente já falou aqui que talvez tenha iludido um pouco a torcida do São Paulo sobre o poderio do time, que o time do São Paulo tem limites evidentes. E na eliminação, aí o Mauro me deu o último gancho. A hierarquia das responsabilidades. Numa partida em que o volante mais experiente do time entrega um gol aos 15 minutos, o jogador mais badalado do time perde um pênalti na última bola do primeiro tempo, o centroavante perde um gol sem goleiro, e na disputa de pênaltis, inclusive o mesmo centroavante, 2 perdem penalidades, a culpa do treinador da eliminação ela vai lá para o final da fila. Evidentemente, o Zubeldia não é o principal responsável pela eliminação do São Paulo. Mas nem de longe. Evidentemente, o trabalho do Zubeldia no São Paulo é muito mais difícil que o do Tite no Flamengo. Né? O elenco do São Paulo é muito mais... o Tite perdeu os jogadores machucados. Fato. O Zubeldia perdeu os 2 volantes, foram os melhores jogadores do São Paulo em 2023. Os 2 foram. Pablo Maia e Alisson. Né? Então, e outra, a última comparação. O Tite pegou o Flamengo há 1 ano. Nesse outubro, vai fazer 1 ano agora, nessa semana. Né? Ele encerrou o Brasileiro do ano passado, ele planejou 2024, ele fez a pré-temporada, escolheu o elenco e tal. Então, é essa situação. E não é à toa que a torcida do Flamengo e tal, não sei o que, está em cima do cara. A torcida do São Paulo não está em cima do Zubeldia. Quem está em cima do Zubeldia são os cornetas lá do São Paulo, essa direção fraca que o São Paulo tem. Que não tem um rumo muito definido e que tem como símbolo jogadores que já não estão mais no auge da carreira. Né? Esse é o tamanho do São Paulo hoje. Né? O São Paulo não consegue ter jogadores decisivos para desequilibrar, etc. e tal. Né? O Mauro falou até o Tite morreu com alguns jogadores na mão. Com quem que o Zubeldia morreu na mão, Jesus Cristo? Né? Com a bola. Você me desculpa, ele morreu com a bola na mão. Com a bola na mão, com a confusão. Com a bola na mão. Então, naquele momento importante no jogo. Exatamente. Os pontos do Zubeldia são os mesmos do Luciano. Não sei o quê. E são 2 caras que, do jeito deles, eles conseguem viver jogos grandes e armar jogos grandes. E o duelo do Zubeldia com o Arthur Jorge foi interessante, cara.
foi bem interessante. O Zubeldia foi muito mal no Rio, muito mal. O São Paulo escapou de uma goleada no primeiro tempo. E aí, depois, no segundo tempo, ele deu uma ajeitada. No Morumbi, eu não posso dizer nem que ele foi mal. Se o volante dele entregou um gol com 10 minutos de jogo, já tem uma alteração no plano. Se o melhor jogador dele chuta o pênalti para fora no primeiro tempo, é a segunda alteração no plano. E aí, Trajano, só para dizer o que aconteceu, no estádio ficou evidente, o São Paulo foi para o vestiário eliminado. O estádio já tinha... A partir do momento que o Lucas chuta o pênalti para fora, estava eliminado. O Botafogo, que teve chance de fazer um segundo gol no primeiro tempo, ele só bastaria dar uma estocada no São Paulo para todo mundo ir embora para casa. Mas não. Aí o Arthur Jorge começou a trocar os pés pelas mãos. Ele troca um zagueiro pelo cartão amarelo. O zagueiro que entra mal demais, e nessa substituição ele inverte a posição do outro zagueiro. A zaga do Botafogo estava perfeita e permite o que o centroavante do São Paulo sabe fazer de melhor, que é o jogo aéreo. Quando ele permite o jogo aéreo, ele está correndo risco e mais. Aí, aos 20 minutos, ele faz a substituição que chama o São Paulo de vez, tira o atacante, coloca o Tietê e se recusa a tentar o segundo gol e matar o jogo. E a partir do momento que o jogo vai ficando vivo, você tem 60 mil a favor e vai botando bola na área, o Danilo viu essa história. O Arthur Jorge fez a mesma coisa no Allianz Parque contra o Palmeiras, com 3-0 no agregado. Lá, eu vou até entender. Você está 3-0, você fala, pô, o adversário não tem mais força. E olha, se aquela bola não bate na mão, não bate do Gustavo Gomes, ia para os pênaltis também. E o Botafogo com a faca e o queijo na mão. Sabe por que ele respondeu mal a pergunta, Tironi, que não era para ele, era para o Marlon Freitas? Aliás, pergunta muito pertinente sobre o Botafogo, porque o Marlon Freitas, eu comentei o primeiro jogo do Botafogo na temporada lá pelo Band Esportes, no Cariocão. A torcida do Botafogo tinha faixa contra o Marlon Freitas, xingava o Marlon Freitas antes, durante e depois do jogo. Hoje o Marlon Freitas é capitão desse timaço que o Botafogo tem. A pergunta foi, como é que você conseguiu dar a volta por cima depois do que aconteceu ano passado? E o cara não deixou ele responder. Sabe por que ele estava nervoso? Porque ele trabalhou mal. E ele se classificou mais por sorte que por juiz, porque pênalti não é mérito do treinador, não, velho. Pênalti quem bate é jogador. Só queria fazer um adendo, que eu estou falando muito no programa de hoje. Eu acho que você está sendo injusto com o Arthur Jorge. Você esqueceu de falar que o melhor jogador do time, ou mais perigoso, se machucou e foi substituído. O Luiz Henrique, que é o grande jogador do ataque... Ele não se machucou. Então ele foi parar no hospital depois do jogo. Ele se esfalfou, ele se desgastou. Né? Mas, ou seja, o Botafogo perdeu o seu melhor atacante mais perigoso. Mas não foi substituído. Ele é substituído em todo jogo, porque ele não aguenta os 90 minutos do jeito que o Botafogo joga. Ele é substituído praticamente em todas as partidas. Aliás, o Botafogo praticamente não está aguentando, né, Arnaldo? A verdade é que nos últimos 4 jogos, o Botafogo, depois dos 60 minutos, morreu. Contra o Palmeiras as 2 vezes, contra o São Paulo as 2 vezes. Isso, aliás, até contra o Corinthians no Brasileiro, né? Até contra o Corinthians no Brasileiro no segundo tempo, isso está perceptível. Agora, né, o time ele pode trocar e manter a postura agressiva, porque ele tem atacantes no banco, ou trocar e chamar o adversário para o campo dele. Foi o que aconteceu. E o Botafogo, o time, ver o Botafogo jogar é uma delícia. Até o momento em que o Botafogo desiste de jogar. Isso acontece algumas vezes. E é um risco. Eu acho que seria sensacional o Botafogo ganhar o Brasileiro e a Libertadores. Mas ele vai ter que trabalhar um pouquinho melhor durante o jogo dele. Senão não passa nem em um e nem no outro. Juca, deixa eu só retomar aqui com o Flamengo também, porque afinal também o Flamengo foi eliminado ontem, e a gente pode até juntar as duas coisas, as duas eliminações. Mas, com relação ao trabalho do Tite, enfim, o trabalho da diretoria e o que o Flamengo fez. O fato é que, não sei qual é a opinião de vocês, mas a minha aconteça o que acontecer, se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil, já vai ser uma temporada menor do que o rubro-negro imaginava. Veja bem, bom dia, boa tarde e boa noite. São muitas questões, né? Muitas questões, Juca. Muitas questões. Comecemos pela sua enquete. Para mim, quem tem mais condição de ganhar um torneio internacional é o único favorito desses 4 candidatos, é o Botafogo. Corinthians não é favorito contra o Racing. O
Cruzeiro não é favorito contra o Lanús, embora haja uma diferença abissal de grandeza entre os dois clubes, mas o segundo jogo é na província de Buenos Aires, em Lanús, né? E o Atlético Mineiro não é favorito contra o River Plate, também o segundo jogo no Monumental de Nunes, que além do mais está previsto para ser o palco da finalíssima. Imagine se o River Plate vai deixar escapar essa possibilidade, com a simpatia, obviamente, da Conmebol para que o River Plate possa fazer essa grande festa. O Botafogo é melhor que o Peñarol, embora vá jogar o segundo jogo em Montevidéu, é melhor que o Peñarol, e é muito difícil você imaginar que o Peñarol vai conseguir no Newton Santos repetir o que fez no Maracanã, embora seja um time aguerrido em busca de não tomar gols, né? Coisa que o Flamengo não foi capaz de fazer. Aí entra o Tite. De tudo, o que eu não entendi, de fato, foi ele não pôr o Alcaraz em campo. Eu rigorosamente não entendi. Depois da estreia desse menino contra o Corinthians, né? Tá, ok, acabou expulso, uma pena. Mas que ele mostrou, todo aquele ímpeto que mostrou. Por que que ontem ele não entrou? Eu não consigo entender. Plata me parece um jogador extremamente voluntarioso, mas não muito inteligente em matéria de entendimento do jogo. Me parece um cara tão confuso como voluntarioso. Quero ver mais. Quero ver mais. Agora, ninguém perde o Pedro impunemente, ninguém perde o Luiz Araújo, que vinha jogando muito bem impunemente, e lembremos, ninguém perde o Cebolinha, que o Tite recuperou. O Cebolinha não estava fazendo nada no Flamengo, quem recuperou o Cebolinha foi o Tite. Para mim é muito claro o seguinte, o Tite e o Flamengo não deu match, né? Não deu. Mas mais do que o Tite, o Flamengo tem um problema de queda do seu elenco, de jogadores fundamentais. Claro, o Bruno Henrique é longe de ser o que já foi. Gabigol nem se fala. Dom Arrascaeta parece um jogador em fim de carreira. E o De La Cruz não aconteceu como a gente imaginou que poderia acontecer. Tirante o Gerson, ali do meio de campo para frente, os demais estão muito abaixo do que se poderia imaginar que estivesse. Quer dizer, então eu acho que independentemente do Tite continuar ou não no Flamengo, e acho que não continua, o que o Flamengo está diante é de uma necessidade de reformulação do elenco. O Flamengo precisa renovar o seu elenco. Tem dinheiro para isso e deverá fazê-lo, porque realmente estão em queda. Quanto ao Zubeldia, eu não tenho a menor dúvida de que o Zubeldia foi mas grandemente responsável pelo São Paulo não ter feito o segundo gol. Porque aquela bobagem que ele fez, associado ao Rafinha, que também não sei mais o que faz no São Paulo, permitiu a um time que estava grogue como o Botafogo estava, tinha acabado de levar um chute que passou a 3 dedos do travessão, retomar o seu estado de espírito, o seu equilíbrio. Foram 5 minutos. Me lembrou uma coisa que eu li, eu não vi. Zé Trajano viu. Eu li. Me lembrou o que fez o Obdúlio Varela no Maracanã em 1950. Que ele conta na sua biografia. Gol do Brasil absolutamente legal. Ele chama o juiz para reclamar de impedimento. Para conversar com o juiz, que se não me engano era inglês, há que entrar um intérprete. 5 minutos de paralisação, e ele conta isso. Quando o jogo retomou, o Maracanã tinha voltado ao seu estágio normal. Não estava enlouquecido como ficou depois do gol do Friaça. Então, o Zubeldia é fortemente responsável
pelo fato de o São Paulo não ter conseguido fazer o segundo gol e liquidado o jogo e garantido ali a classificação. Agora, de fato, dizem que não se pode perder, não se pode errar em jogos decisivos. O que o São Paulo errou na quarta-feira foi gigante, né? 7 erros eu contei, assim, fatais. E olha que eu não estou incluindo, como muita gente, o goleiro Rafael. Não acho que aquele lance revele mão de alface. Ele espalmou para frente. Mão de alface é quando o cara não consegue reter uma bola defensável. Mas Lucas perdendo o pênalti, Caleri perdendo o gol, Rafinha em campo. Lembremos, Rafinha deu o segundo gol ainda no primeiro tempo, logo depois do 1-0. Não aconteceu por acaso. Depois, Caleri perdendo o pênalti. Nestor perdendo o pênalti. Foi demais. O erro do primeiro gol. Entregou, não foi uma jogada construída pelo Botafogo. Foi uma entregada monumental. Então, realmente, eu acho que a conta do Zubeldia é alta nessa responsabilidade da eliminação do São Paulo. Agora, perdeu para um time que é melhor que ele. E que, de fato, estou de acordo com o Arnaldo, fez um segundo tempo abaixo do que se esperava. A exemplo do que aconteceu no Maracanã, também no Morumbi, o Botafogo cedeu espaço no segundo tempo. Isso é preocupante. O Arthur Jorge tem trocado pouco, né? Tem poupado pouco. E é possível que o time acabe virando fio. Porque tem mais time que o São Paulo, podia ter ganhado o jogo com uma tranquilidade que acabou não revelando. Enfim, são essas as minhas considerações. Sobre o Corinthians, eu ainda tenho uma interrogação. Não tenho a menor dúvida de que surpreendeu todo mundo ao eliminar o favorito Fortaleza, mas o grande teste do Corinthians, para a gente ver se de fato o Corinthians está em alta, é domingo em Brasília. Vai ter a felicidade de não jogar no Morumbi. Já é alguma coisa não desprezível. Mas esse jogo tem que voltar pelo menos com 1 ponto de Brasília para que a verdadeira campanha que o Corinthians precisa fazer seja bem sucedida, escapar do rebaixamento.